Olá a todos, essa é a nossa segunda aula, né? Boa noite a todos os presentes na aula de hoje. Meu nome é Gislaine Rodrigues, faço parte do projeto do PIBID, juntamente com a Maria e com o professor Tiago. Vamos dando continuidade hoje na nossa aula sobre diferenças na configuração territorial da agricultura familiar e comercial. Bom, no dia de hoje, quem vai começar apresentando para vocês a aula vai ser a Maria, tá? Vou passar a palavra para ela. Boa noite a todos. Dando continuidade, eu vou apresentar a aula 2. A agricultura é assim, ela é indiscutível, pois a partir dela que se produzem os alimentos, os produtos primários, utilizados pelas indústrias, pelo comércio, pelo setor de serviço, tornando-se a base para a manutenção da economia mundial. Ou seja, ela é essencial. Sem ela, muitas coisas que a gente tem hoje na nossa casa, na nossa mesa, não teria. A produção agrícola. O que é produção agrícola? O conceito de produção agrícola, ele é utilizado na área da economia para fazer referência ao tipo de produtos e benefícios que uma atividade como a agrícola pode gerar. A agricultura prática econômica, que consiste no uso dos solos para cultivo de vegetais, a fim de garantir a subsistência alimentar do ser humano, bem como produzir matérias-primas, que são transformadas em produtos secundários em outros campos da atividade econômica. Existem três fatores ligados à produção agrícola: o físico, como o solo e o clima, e o fator humano, que corresponde à mão de obra em seu desenvolvimento, e o fator econômico, que se refere ao valor da terra e o nível de tecnologias aplicadas na produção. Qual a importância da agricultura? A agricultura tem uma importância histórica marcada economicamente. Ela também é fundamental, em especial ao Brasil, onde a sua base econômica é a agricultura. A sua importância, entretanto, estende-se a outros campos, além de ter sido decisiva para o desenvolvimento das sociedades. E ela também fornece subsistência a milhões de famílias ao redor do mundo. A prática não é uma forma de sustento, mas também de nutrição. Então, aí tá bem claro nessa parte que a agricultura, ela não é só uma forma de sustento, eu ganha-pão de muitas famílias, ela é primordial para a nutrição, certo? A agricultura extensiva, ela a agricultura extensiva deve ser entendida como um sistema de produção agrícola tradicional, que utiliza rudimentares e de baixa tecnologia em sua produção, de forma que existe o uso predominante de mão de obra humana. Então, na agricultura extensiva, utiliza menos maquinário e mais mão de obra humana, ou seja, ele é um pouco mais trabalhoso, essa parte da agricultura extensiva, certo? Aí tá a foto do pessoal manuseando, trabalhando nas lavouras. As principais características da agricultura extensiva é a produção agrícola realizada de uma forma tradicional, baixa ou nenhuma utilização de tecnologia e dispõe de poucos recursos para investimento. A utilização de um número expressivo de trabalhadores, como a mão de obra, pode-se ainda encontrar a utilização de arado animal, as sementes utilizadas não são selecionadas, utiliza sementes guardadas da colheita anterior para próximos plantios, baixas competitividades no mercado interno e externo, pois a produtividade por hectare não consegue alcançar a produção intensiva. Está presente em pequenas e em grandes áreas, pois o que é considerado é a baixa utilização de técnicas, mecanização
em insumos agrícolas. E não é somente o trabalho da propriedade, respeita o ciclo da natureza. Então, nessa parte é bem claro que a agricultura extensiva, ela respeita o ciclo da natureza, ela não é somente o tamanho da propriedade, a forma, a quantidade, né? Plantando de acordo com a época do ano, o ciclo das chuvas, temperaturas e etc. Ou seja, esse tipo de agricultura extensiva, ela é mais familiar, ela é mais comum, né, de trabalhar ali. Não utiliza grandes maquinários, não utiliza nada muito sofisticado, é tudo muito simples e vai sendo plantado, cultivado, vendido, certo? O próximo slide é agricultura intensiva. Agricultura intensiva, o que é? Ela pode ser caracterizada como um ramo da agricultura que utiliza em práticas diárias o intensivo uso de tecnologia de ponta de insumos agrícolas para obter produtividade e menor tempo de cultivo. Ou seja, esse tipo de agricultura ela é mais desenvolvida no agronegócio, porque a quantidade ela tem que ser abundante para atender o mercado consumidor. Aí está a foto do maquinário utilizado na agricultura intensiva. Esse modelo de agricultura ele é muito utilizado em países desenvolvidos, pois essa prática também foi incorporada nos países em desenvolvimento, como, por exemplo, no Brasil, juntamente com o pacote tecnológico criado na Revolução Verde, em prévia à modernização da agricultura. E as principais características da agricultura intensiva é o que eu falei anteriormente, a mecanização de todas as etapas possíveis do processo produtivo, ou seja, a maior demanda de produtos em menor tempo seria melhor, nesse caso o agronegócio é bem explícito essa parte da agricultura intensiva. A agricultura é altamente desenvolvida no viés tecnológico, de forma a possuir máquinas e equipamentos desenvolvidos especificamente para cada etapa do processo produtivo. A utilização de mão de obra qualificada, pois a utilização de maquinário requer assistência técnica e manutenção, e também a operalização de equipamentos. A utilização intensiva de insumos, fertilizantes, químicos, agrotóxicos e entre outros. São os meios na qual utiliza a agricultura intensiva para, propriamente dita, intensificar a quantidade de produtos, grandes escalas de terras. Tudo isso tem interferência dentro da agricultura intensiva. A utilização em grandes proporções de sementes e mudas geneticamente modificadas, conhecidas como as transgênicas. Um exemplo disso, a soja, incorporação de muitas técnicas e tecnologias simultâneas, alta produtividade, visando a obtenção de maior lucro. Essa parte ficou bem específica, separando a agricultura familiar, agricultura de subsistência, da agricultura comercial, agricultura do agronegócio, ficou bem separada. Vocês podem perceber que a agricultura familiar, ela não requer tanta produtividade, tanta mão de obra especificada, maquinários, entre outros. Já a comercial, ela precisa disso, ela precisa de maior quantidade, maior assistência técnica, manutenção, usos químicos, de agrotóxicos, no caso, para gerar essa produtividade em grande escala, em menor tempo. Muitas vezes acontece problemas como erosão no solo, e entre outros, certo? Eu vou passar agora a palavra para a Gislaine. Muito obrigada a todos. Então, né, vamos dar prosseguimento aqui à aula de hoje sobre agricultura familiar. Vamos lá, né? Antes de mais nada, a agricultura familiar, ela corresponde à produção agrícola desenvolvida por famílias, né?
Vou contar um relato pessoal, porque a minha família vem da agricultura familiar, né? Somos assentados, fazer 8 anos mais ou menos, tem um bom tempo aí, né? E ela também é um rendimento voltado, né, para a subsistência da gente, né? E a família que geralmente mora em pequenas proporções de terras, né? Lá na minha casa, 6 hectares aproximadamente, né? A gente planta mandioca, entre outras coisas, né? E o auxílio vem totalmente desenvolvido com o cultivo das nossas próprias mãos, né? Não ligue para o barulho de fundo, tá? Novamente, eu peço desculpa. Bom, geralmente usam também da agricultura sustentável, né? A agricultura familiar, ela também representa cerca de 80%, né, da população mundial de alimentos e, portanto, é de extrema importância para a economia, né? Bom, sobre a ajuda que tem a agricultura familiar é muito pouca, acredito eu, assim, né? Porque o que gera mais lucro é o que vai ter mais investimento, né? E isso eu tiro por própria conclusão minha, né? Eu queria até trazer para vocês a fala da minha mãe, que ela é assentada, né? Que as terras, na verdade, está no nome dela, né? E tem que produzir na terra, tem que fazer valer aquilo ali. E a gente vai produzindo o quê? Entre família. Eu, minha irmã, meu pai e minha mãe. Se a gente não gerar o lucro, não tem como pagar a terra, não tem como fazer um Pronaf, né? Que é um investimento na terra, e entre outras coisas. Gera tudo, toda essa, vamos se dizer, esse jogo de cintura aí, né? E 80% da população mundial vem da produção dos alimentos da agricultura familiar. Então, é de extrema importância entender a importância da agricultura familiar para o mundo, né, para o Brasil, e entre outras coisas, né? Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre a agricultura orgânica. Bom, a agricultura orgânica, ela vem ganhando cada vez mais espaço, né, no cenário nacional, é, pois também ela visa o equilíbrio ambiental, né, e o desenvolvimento social dos produtos, né, além de possuir um modo de produção sustentável e também desenvolvimento do meio ambiente, um corpo humano mais saudável, aí que entra a parte da agricultura orgânica. Se vocês quiserem ir anotando para, né, depois pesquisar certinho para saber mais, se inteirar mais do assunto, né? Vamos lá. Da mesma forma, um dos pilares é o manejo do solo, né? Com o uso de adubação verde, compostagem, adubo orgânico, e esses geralmente são feitos na propriedade rural, entre outras técnicas. Na agricultura familiar, ela vem um pouco mais à frente, né? Diferente do que pode pensar, a maioria da parte dos alimentos que consumimos vem da agricultura familiar. E de acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação, a agricultura tem 70% que chega às nossas mesas, veio da agricultura familiar. E o aumento atual de luta da agricultura familiar tem tido também um papel determinante para enfrentar o coronavírus, né? Quando as pessoas estão comendo, né, mais em casa, assim, tem um crescimento também, a preocupação com a origem dos alimentos e as medidas de higiene empregadas na distribuição e a venda. Dessa forma, a agricultura familiar tem ganho destaque, né, concluindo a importância da agricultura em nossas vidas, é indiscutível, né? A produção dos alimentos que estão em todos os dias nas nossas mesas e o papel fundamental para a economia do país, o setor vem mantendo também pelos trabalhadores rurais que dedicam técnica, conhecimento e esforço nessa função tão necessária. Bom, a permanecultura. Vamos lá. Os princípios da permacultura afirmam que as necessidades humanas estão ligadas a soluções sustentáveis, sempre levando em consideração também, né, o equilíbrio entre o ecossistema e o respeito ao próximo, ou seja, esse tipo de agricultura ele é caracterizado por compreender a ecologia, utilizar o recurso natural de maneira racional e pela prática do desenvolvimento sustentável e possui 3 princípios básicos, que é cuidar da terra, do futuro e das pessoas. Bom, a agricultura comercial ela é atualmente a principal base da economia brasileira e sua produção é voltada também para monoculturas
e também para o tipo de cultura diversificada, sendo assim a agricultura comercial faz parte do setor primário, ou seja, onde há cultivo e a colheita da terra para fins de subsistência, de exportação e do comércio. Uma das principais características da agricultura comercial, né, é a presença de máquinas no campo, responsável por beneficiar a matéria-prima, né, e transformá-las em produto com maior valor agregado. O cenário da agricultura em tempos de pandemia, esse tema é muito importante. Você já parou para pensar que na importância da agricultura em tempos do coronavírus? Alguém já parou para pensar qual que é a importância da agricultura em tempos de pandemia? Bom, vamos lá, né? Se com a necessidade das medidas de isolamento social, as gôndolas do supermercado seguem também abastecidas, né? E porque milhares de trabalhadores rurais seguem no campo. Graças a eles que estão no campo, a nossa prateleira continua abastecida. E se caso a agricultura em tempo de pandemia parasse, o que ia ser da gente, né? Porque serve para sustentar o corpo, é, quando não tem agrotóxico é muito bom, tem suco vegano, tem uns sucos muito bons para o corpo, vitamina, alface, entre outros, que são muito, muito ricos em proteínas, né? E faz bem, uma nutrição boa para o corpo. E assim, mesmo antes da pandemia, já não havia condições mínimas de trabalho, né? E com o coronavírus, os trabalhadores estão bem mais expostos aos riscos. E em muitos dos casos, não há maneira de manter a distância necessária entre os trabalhadores, nem estrutura adequada com vestiários para troca de roupa e pia para higienização das mãos. Também há ainda uma grande parcela que perdeu o trabalho devido à interrupção ou diminuição da produção. Então, de muitas cadeias de alimentos por conta também das medidas introduzidas globalmente para conter o coronavírus. Muitos trabalhadores foram perdendo o trabalho, né, devido à interrupção e à diminuição da produção de alimentos, né? E vai gerando aí o quê? A falta de emprego no Brasil, as consequências da produção estar mais cara. Vai comprar um alface, não está um preço de R$ 2. Se achar R$ 2 é lucro até. 2,30, 2,50, sempre aumenta ali uma moedinha, né? Bom, é isso que eu tenho para falar na aula de hoje. Eu vou terminando aqui com vocês. Ok? Bom, nessa aula, eu fico com. Vocês vão responder uma pergunta para mim, tá? Já pega o caderno, já anota, fazendo favor, ok? Qualquer dúvida, pergunta ao professor Tiago, pode enviar um e-mail, como na outra aula a gente já tinha explicado também, pode enviar um e-mail, não tem problema nenhum. E a pergunta da aula de hoje é sobre qual assunto foi de maior interesse na sua opinião. Você vai colocar no seu caderno, ó, eu achei interessante a fala sobre o Covid, ou eu achei interessante sobre a agricultura familiar, como essas famílias se desenvolvem, ou eu achei importante a agricultura comercial, vocês vão colocar no seu caderno, tá? Sobre qual assunto foi de maior interesse na sua opinião. E eu também vou pedir uma pesquisa sobre quais os alimentos vêm da agricultura. Isso tudo no caderno, tá? Vamos lá, pega seu celular, não tiver celular, pega do irmão, não tiver do irmão, vai pegando emprestado aí pra gente tentar fazer essa pesquisa, tá? Uma pesquisa bem simples, bem rápida, pra gente entender o que está sendo passado na aula de hoje. É isso, e obrigado pela atenção. Eu agradeço por terem assistido até aqui. E mais uma vez, a gente gostaria de estar em sala de aula novamente, para a gente poder debater, conversar mais sobre o assunto. Geralmente a aula poderia durar um pouco mais, né? Com questionamento dos alunos. Mas é isso, muito obrigada. Agora eu vou passar a palavra para a Maria. Tem alguma coisa para falar, Maria? Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. O nosso e-mail está aí. E a pergunta só reafirmando o que a Gislaine falou, sobre qual assunto foi de maior interesse, na sua opinião, na aula de hoje. Tanto dela, a parte dela, quanto a minha. Qual foi o maior ponto de relevância que vocês acharam na sua opinião? É bom colocar o que vocês entenderam. Tudo isso tem grande importância, tá bom? É isso. Qualquer coisa estamos à disposição. Agradecemos pela atenção
Boa noite a todos. Boa noite, tudo de bom para vocês. Eu vou parar a gravação por aqui, tá?